Olá! Então, hoje eu vim apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema o design e assédio no transporte público. Eu quis utilizar esse tema porque, como eu utilizo o transporte público todos os dias, eu, como mulher, não me sinto segura. E sei que muitas outras tantas mulheres também não se sentem. E quis utilizar o design como ferramenta para a disseminação de informação para as mulheres que utilizam o transporte público, porque há muita falta de informação. As mulheres não sabem o que buscar, o que procurar quando elas foram assediadas. Então, acho que a falta de informação ainda é um grande problema. O assédio sexual é uma realidade na vida da maior parte das mulheres brasileiras. 71% delas conhecem alguma mulher que já sofreu assédio em espaço público, e 63% das mulheres disseram que já sofreram algum tipo de assédio. O transporte público é um dos lugares com mais incidências de casos de assédio. Aqui algumas notícias. 97% das mulheres dizem que já sofreram assédio no transporte público no Brasil. Mulher sofre assédio sexual dentro de ônibus na Avenida Paulista. Relatos de assédio no transporte público aumentam 18 pontos percentuais em 2020 em São Paulo. Uma em cada 4 mulheres já sofreu assédio no transporte coletivo. Mulheres relatam rotinas de assédio sexuais no transporte público. E a situação em que se encontra o sistema de transporte público coletivo no Brasil contribui para facilitar essas ocorrências dos casos de assédio, porque os ônibus estão sempre lotados, os horários são irregulares, então as pessoas têm que ficar muito tempo nas paradas de ônibus esperando, à noite não tem iluminação, então isso acaba facilitando, né, para ocorrer esses casos. E os casos mais comuns são olhares insistentes, cantadas indesejadas, passadas de mão, comentários de cunho sexual. Esses são alguns. E às vezes as mulheres acham que isso não se caracteriza como assédio, e acaba não denunciando. Ou muitas sentem medo, se sentem constrangidas, né? E elas acabam não sabendo o que fazer. A Lei da Importunação Sexual foi criada em 2018, por, uh, por, porque teve um caso de grande repercussão que houve num ônibus de um homem ejaculou no pescoço de uma mulher. Então, a partir disso foi criada essa lei, que a lei da importunação sexual se diferencia do crime de estupro, porque a importunação ela não necessariamente tem contato direto com a vítima, e a de estupro já tem com violências mais graves. A metodologia. Então, para esse projeto foi utilizado o Design Thinking, pesquisa visual de marca, serviços e produtos, design de marca e produto e design de serviço. Então, foi feita uma entrevista com o público-alvo através de questionário online, e foram entrevistadas mulheres de 17 a 50 anos, e 84% delas utilizam o transporte público, e a grande maioria delas utiliza todos os dias. E muitas delas não se sentem seguras, pois elas ficam apreensivas, né, com medo de assalto ou assédio. Então, o horário influencia, né, porque à noite elas se sentem mais inseguras, os ônibus estão sempre lotados, e 94% delas não se sentem seguras nas paradas de ônibus. Aqui alguns relatos do questionário. A mais marcante foi quando eu estava sentada no ônibus e um homem começou a se tocar por cima da calça, de forma discreta. Eu e mais algumas mulheres vimos o que estava acontecendo e não nos afastamos do homem.
mas nada aconteceu com ele. O ônibus estava cheio e uma pessoa ficou tentando se esfregar em mim e em uma amiga. Um amigo que estava junto trocou de lugar com a gente para que ele não pudesse mais se aproximar de nós. Então, aqui o brief. O que? É o desenvolvimento de um projeto digital que contribua para a disseminação da informação, com orientações e dicas em casos de assédio contra as mulheres no transporte público. Por quê? O aumento de casos de assédio no transporte público vem crescendo. Isso é um reflexo da violência contra as mulheres. E elas também formam um maior percentual de usuárias desse serviço. E muitas vezes esses crimes são silenciados, né? Porque ainda existem muitas barreiras que impedem as mulheres de denunciar. E também há muita falta de acesso à informação. Então, esse projeto se faz relevante porque é uma proposta inicial para facilitar o acesso a essa informação, com orientações para que as mulheres possam se sentir amparadas e cientes dos seus direitos, como através das metodologias e para quem, para todas as mulheres usuárias do transporte público, independente da faixa etária. Então, o projeto. Ney, eu quis buscar algo com empoderamento feminino. Então, o empoderamento feminino é uma consequência do movimento feminista e significa tomada de poder e influência de uma pessoa ou grupo social. Então, a partir disso, foi feito o nome Empodere. Empodere vai ser direcionado a uma ONG, né, para disseminar informações às mulheres. A estrutura da ONG será através de ações, né, que serão feitas pelo site, aplicativo e as redes sociais. A identidade visual. Então, a partir do nome Empodere, eu quis buscar o balão de fala, que significa para as mulheres terem voz, com empoderamento feminino, para que elas se sintam empoderadas diante dessas situações de importunação. Então, aqui a marca final, o roxo é por causa veio da luta das mulheres feministas pelo direito ao voto. Então, eu acho que se enquadra bem no empoderamento das mulheres. Aqui dei algumas aplicações em cartões de visita, camiseta, cartazes. O serviço. Então, para o serviço foi criada uma marca específica para o aplicativo. Então, ele tem o nome Iris. Foi escolhido o nome Iris porque Iris tem o significado de mensageira. Então, acho que se enquadra bem na parte que a gente quer levar informação às mulheres. E as cores do logo são as mesmas do logo principal. Aqui as telas iniciais do aplicativo. Aqui as telas para ela poder fazer um cadastro. Aqui fala um pouco sobre o aplicativo, que ele é para a mulher que utiliza o transporte público diariamente, que ela vai ter informações que vão auxiliar ela, né, nos momentos que ela se sentir insegura. E aqui, porque você deve denunciar o assédio. Eu quis trazer isso para a mulher saber que quando ela se sentiu invadida, quando ela utilizou o transporte público, isso se caracteriza como assédio. E ela deve denunciar para mostrar que tem voz e que não merece se submeter a esse tipo de situação. Aqui, nessa tela, ela pode cadastrar uns contatos de emergência. E quando ela estiver sozinha no ônibus, por à noite, ela se sentir insegura, ela pode enviar a localização para o contato dela.
em qual parada você irá esperar o ônibus. Aqui vai mapear as paradas de ônibus e vai localizar, e ela vai aparecer todas as informações se a parada está segura para esperar o ônibus. Então, daí vai ter as informações. Essa parada tem mais pessoas, não há ninguém estranho, a rua está movimentada, essa parada está aparentemente segura. E ela vai poder compartilhar com mais alguém a situação do momento. Aqui em qual parada de ônibus você está? Vai ter a localização da parada e também ela pode cadastrar a parada se for num bairro. Se ela já não tiver ali cadastrada, ela pode cadastrar. E ela pode colocar as informações da parada, se tem mais pessoas, se a parada tem alguém com atitudes estranhas, se a rua está movimentada. Assim ela pode adicionar e outras mulheres vão ver como que está a situação da parada. Aqui, para muitas mulheres que desconhecem, mostra a lei da importunação sexual, porque eu acho que é bem importante elas saberem dos seus direitos. E também ela pode compartilhar com alguém e pode ver a lei na íntegra. Aqui escreva o seu depoimento. Ela pode descrever se ela sofreu uma situação de assédio ou se ela presenciou no transporte público. Ela pode colocar a hora, a data, a linha do ônibus, as características do assediador. Assim, os depoimentos, ela vai compartilhar com outras mulheres, né, para elas ficarem atentas naquela linha de ônibus e naquele horário. Você não está sozinha, são contatos que a mulher vai precisar buscar se ela sofreu um assédio. Então, daí tem o setor de atendimento à mulher, a delegacia especializada no atendimento à mulher, plantão de polícia em caso de urgência. E aqui também tem contatos de atendimento psicológico, que muitas delas sofrem, né, quando são assediadas, muitas precisam desse atendimento. Aqui tem alguns contatos de coletivos de mulheres, que são grupos de mulheres feministas. Tem a opção também de cadastrar o contato do coletivo, assim elas vão poder estar ajudando outras mulheres. Aqui o site. Aqui daí fala um pouco sobre a ONG. A ONG tem o objetivo de disseminar a informação às mulheres que utilizam o transporte público. A missão é informar os direitos das mulheres e ajudá-las a se sentirem empoderadas perante as situações de importunação sexual. Aqui fala um pouco do aplicativo. Aqui mais ou menos como ela pode utilizar o aplicativo. Aqui se assemelha ao aplicativo porque ela deve denunciar o assédio, a lei da importunação sexual e alguns telefones que podem ajudar ela. Então aqui o produto. Os produtos que eu pesquisei são botões de pânico. O segundo ele é específico para transporte público e ele é acionado pelo motorista quando acontece algum assédio no ônibus. Então, a partir disso, eu quis fazer um botão, só que ele é simbólico, porque esses botões, alarmes, acabam sendo ineficazes, né, em casos de assédio, porque pode haver o mesmo assédio. Então, que é o botão simbólico, ele vai ficar num totem, em um banco, que vão ficar nas estações e paradas de ônibus. Ele vai ter o QR Code do aplicativo para a pessoa ser direcionada direta para o aplicativo. O botão daí é o balão de fala do logo. Daí a informação como ferramenta para o empoderamento das mulheres. Escaneie o QR Code que você será direcionado ao nosso projeto. Então, com o QR Code, a mulher vai poder ser direcionada ao aplicativo e assim ela vai ter mais informações. E aqui o produto ambientado na parada de ônibus. Então, eu gostaria de agradecer pela atenção. Esse projeto foi muito importante para mim
porque além do crescimento profissional acadêmico, também foi pessoal. Obrigada.